Evangelho de João, capítulo de número 3. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos na sua casa. Estamos aqui adorando ao Senhor. Esteja o Senhor recebendo, ó Pai, esta adoração. Obrigado pelos cânticos que já foram apresentados a Ti, as orações. E também, ó Pai, nesse momento esteja o Senhor falando ao coração de cada um. E também, ó Deus, fazendo a obra de salvação, se porventura alguém aqui ainda não tomou uma decisão ao Teu lado. Ou se alguém algum dia ouvir esta mensagem, esteja o Senhor, ó Pai, trabalhando no seu coração, porque a sua palavra é viva. E é o Espírito Santo quem a conduz. Que seja Ele quem conduza nesta hora para o quebrantamento das nossas vidas, para o serviço do Senhor e para a submissão ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Antes da gente seguir aí com a mensagem, eu quero aproveitar a oportunidade, né, agradecer. Volta primeiro o tema lá, depois a gente vai nesse mapa aí. Agradecer aos irmãos pela ajuda, né, para com a Raquel lá no projeto da Cristolândia. Hoje ela mandou várias fotos, né? Ontem teve uma atividade importante lá, parece que foi o aniversário da Cristolândia lá em Madureira. Então ela mandou várias fotos, aí a mãe insistiu bastante, finalmente elas chegaram as fotos, então a gente deve repassar para os irmãos.
eles estão sempre de verde, parece uma concentração do Palmeiras, né? Estão sempre de verde, mas são eles, tá? São os radicais, tá? É aquele verde bem, né, tipo da camisa do Palmeiras, mas são eles. Então, eles fizeram essa atividade. Ontem foi o dia inteiro envolvidos nesse trabalho. Houve várias caravanas de igreja que foram lá na Cristolândia. E foi realmente um dia muito cansativo, mas foi muito importante para eles. Então, depois a gente deve repassar essas fotos para os irmãos poderem assim visualizar. Ok? Muito bem. O texto de hoje vai falar sobre Nicodemos. Talvez esse texto aqui seja um dos mais conhecidos na Bíblia, né? Por aqueles que já têm o hábito de ler a palavra de Deus. Talvez eu não tenha que acrescentar mais nada sobre esse texto, o texto por si só fala, mas senti de Deus de trabalhar esse tema aí, né? Nicodemos e a vitória do povo. E nós vamos ver porque o nome e o título dessa mensagem trabalhar nesse assunto, né? Nicodemos e a vitória do povo. Muito bem, antes da gente falar da vitória do povo, agora sim, pode passar, Emerson. Nesse mapa aqui, vocês vão ver agora no próximo slide, vamos usar ele como introdução. Esse mapa aí, ele pega parte do que foi o antigo Império Romano, né, que na Bíblia até se menciona sobre ele. Chegou um período do Império Romano que ele foi dividido no meio, exatamente como está ali, ó, o de amarelo virou o Império Romano do Oriente, o de rosa seria o Império Romano do Ocidente, né? Lógico, englobava mais áreas ali, mas o principal era essa região aí. Vocês veem que se passar uma lista assim bem no meio do amarelo com o rosa, você vê que divide a Europa e um pouquinho da África no meio, né? A transferência saiu dali de Roma, onde está aquela bota ali, foi por uma cidade escrita ali, chamada Constantinopla, né? Ali em Constantinopla, o reino foi transferido para lá, a capital, porque ali é um entroncamento de mares, Mar Negro, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, e quem levou o reino para lá foi o Constantino, por isso que teve esse nome, né, Constantinopla, que antes se chamava Bizâncio, que era pior ainda, né? Não sei se qual que é pior, Bizâncio ou Constantinopla. Hoje é Istambul, né, que também para a nossa língua não melhorou nada, mas, né, vamos respeitar a língua deles. O importante é que a ida para a capital, da capital romana para Constantinopla, era mais seguro, era mais rentável financeiramente. Havia ali mais dificuldades de receber um ataque daqueles povos que estão escritos ali. Eu não sei se vai dar para ver bem, os visigodos, lombardos, lá em cima lá, francos. Aquele povo ali foi uma pedra no sapato dos romanos. Então a mudança para lá foi estratégico. Só que eu gostaria de usar aqui como ponte para o tema, é que em Constantinopla, pode passar o próximo slide. Em 532 aconteceu ali uma revolta chamada Nica. Né? Essa revolta teve caráter político, caráter social, porque nessa ocasião, exatamente daquele mapa ali, quem governava aquela parte de amarelo e a parte de rosa chamava-se Justiniano, que foi um imperador romano que conseguiu assim reaver partes do Império Romano do Ocidente que já estava para lá de Bagdá. Ele conseguiu restaurar. Foi esse cara aí que deixou basicamente o código de leis que a gente usa hoje, leis juristas, né? Lá no Código Civil brasileiro, é tirado do que ele deixou ali como herança para os povos. Se você hoje tem direito de ser defendido, de ser condenado, baseia-se nesse código romano, que esse cara aí ajudou a perpetuar. Então houve essa revolta, né? Essa revolta nica, porque o imperador Justiniano era um mão de ferro, era um cara super autoritário. E como todo autoritário, se ele é autoritário contra o povo principalmente. O povo sofria muito com ele e queria uma mudança. Não conseguia. Eles aproveitaram uma ocasião, né, que foi o estopim para a revolta. Quando o império foi levado para Constantinopla, as lutas no Coliseu elas foram cessadas.
né? Eles diminuíram a questão das lutas dos gladiadores e passaram então a investir na corrida dos hipódromos. Havia um hipódromo grande lá em Constantinopla e eles ali, então, era a diversão do povo, era assistir corrida de cavalo, né? Seria a Fórmula 1 da época. E numa dessas atividades esportivas, o povo aproveitou para poder dar o golpe do baú no Justiniano. E eles tomaram o poder ali, né, usando esse episódio de uma das corridas no hipódromo, e eles pegaram armas, aproveitaram ali apenas como um trampolim para poderem derrubar o imperador. E durante a revolta, o povo gritava aquela palavra ali, ó, Nika, que significa vitória, no grego. Então o povo, durante horas e horas, guerreando, gritando essa palavra, Nika, Nika, vitória. Só que, habilmente, o imperador Justiniano conseguiu tomar as rédeas da situação e conseguiu esmagar a revolta, morrendo pelo menos umas 30 mil pessoas durante alguns dias de revolta. Pode passar esse slide. Então ali, né, houve uma revolta do povo. Porém, a revolta ali não deu em nada. Pelo contrário, né, morreram todos ali que participaram. E o texto hoje fala de um homem, né, que procurou a Jesus de noite para conversar. E essa conversa que foi interessante, essa conversa proporcionou para ele o que ele também não tinha, que era a vitória. Inclusive o nome dele significa vitória do povo, né? O nome dele é uma homenagem a uma palavra grega, né, que homenageava assim essa palavra vitória, né, e do povo. Porém, Nicodemos, apesar de ter um nome que significava vitória, ele mesmo sabia o que era isso. Ele não tinha experimentado a verdadeira vitória que o ser humano precisa, né? E ele encontra em Cristo. No entanto, ele ainda não tinha essa vitória. Porém, apesar do seu nome repercutir isso. Pode passar, próximo slide. Seguindo aí, né? Então, o seu nome significava vitória do povo, porém ele não tinha experimentado dessa vitória. Porém, Jesus hoje, e nesse texto, nos ensina que é possível o homem encontrar a vitória. Essa vitória que muitos correm atrás, né? Só que eles correm atrás de uma maneira errada, eles vão atrás de coisas que realmente não satisfazem o ser humano, né? O homem entende que talvez a vitória para ele seja ser bem sucedido na vida social. Porém, não é o caminho melhor, não é? Porque essa vitória sempre ela vai ficar com o gosto de eu quero mais. E Jesus veio justamente trazer essa vitória para o homem, mesmo ele não sendo vitorioso aqui nessa vida. Então no texto aí, voltando ao texto, no versículo 1 e 2, fala que ele foi à noite conversar com Jesus, e ali ele ouviu uma mensagem fantástica, né? Você precisa nascer de novo. Mas um destaque aqui, não é? O ser humano, ele pode experimentar essa vitória hoje, no momento que ele aproveitar a oportunidade para o encontro com Deus. A vitória que o ser humano espera encontrar, ela está revelada no encontro. O homem precisa ir a esse encontro. Esse encontro é com Deus. O texto fala que ele foi ao encontro de Jesus aqui. Geralmente, né, na história da salvação, a gente vê isso na Bíblia, que Deus sempre foi ao encontro do homem. Deus sempre foi ao encontro do homem. A gente vê nas parábolas que Jesus deixou lá do filho pródigo, né, da dracma perdida, da ovelha perdida, tudo no mesmo capítulo. A gente vê no Antigo Testamento Deus visitando o seu povo, constantemente o povo fala lá, Deus está visitando o seu povo através de um profeta X ou Y. Até mesmo no Jardim do Éden, Deus, no final do dia, costumava ir lá ao encontro de Adão, visitando ele ali. A história de Israel é marcada por um Deus que vai ao encontro do seu povo. Geralmente na crença dos deuses da antiguidade, os homens que iam aos deuses, os deuses estavam lá estáticos. E a história do Deus de Israel conta ele que toma a iniciativa. Porém, irmãos, é importante também que o ser humano vá ao encontro de Deus.
Se é o encontro, é lógico, né? Um vai, o outro também vai. Não existe encontro só de um. Eu vou me encontrar com fulano, ele nem sabe que eu vou encontrar com ele. Então não é encontro. Né? Então, nesse caso aqui, encontro geralmente se revela entre duas pessoas, no caso, o homem e Deus, dois seres, e um se mobiliza em direção ao outro. Nós vemos muito Deus indo ao encontro do homem, e ele demonstrou a maior prova desse interesse dele pelo homem, quando ele ofereceu o seu filho por nós, entregou o seu filho por nós. No entanto, o homem precisa também tomar a iniciativa, né? A história da salvação também tem o outro lado da moeda. O homem vai também ao encontro desse Deus que se revela para ele. Bem diferente da antiguidade, quando os deuses não se revelavam. A pessoa ia buscar os deuses, mas eles mesmo não falavam nada. Não havia uma resposta direta dos deuses. Os deuses nem existiam, né? Porque era produto da fé deles, mas eles mesmos eram apenas uma representação de uma imagem de um objeto, em forma de homem, em forma de animal. Na história do Deus da salvação, ele se manifesta e o homem vai ao encontro dele também, ao encontro. Então, falando sobre isso, até citando aqui a Raquel, ela estava um dia explicando para nós, que lá nesse projeto da Cristolândia, onde ela está, lá é mais ou menos uma triagem, é umas antigas dependências da igreja de Madureira, eles, vamos dizer assim, emprestaram, né, para a junta utilizar. E ali, qual é a tarefa dos radicais e da equipe lá da junta? É receber as pessoas todos os dias para poder oferecer atendimento de vários tipos, espiritual, psicológico, não é o básico ali, o básico do básico, alimentação, não é o café da manhã, tem um almoço, tem culto. Então eles recebem essas pessoas, ajudam, troca roupa, tem 3 dias na semana que eles podem trocar de roupa, toma banho, corta cabelo. E dessas pessoas que vão lá, recebem esses benefícios materiais, recebem o benefício espiritual, se houver o desejo de mudar a sua vida, ele fala, não, eu quero, vindo aqui eu estou gostando, eu quero mudar de vez, eu não quero mais viver nas drogas. Então essa pessoa manifesta, então eles durante 30 dias trabalham com essa pessoa de uma maneira mais próxima, até evitam que ela vá para a rua de novo. Eles acolhem ela ali em algumas dependências que tem ali, sob a proteção dos próprios funcionários da junta, e durante 30 dias eles vão ver se a pessoa realmente deseja aquela mudança. Se desejar aquela mudança, ela vai poder ser encaminhada depois de 30 dias para, né, um local específico, né, apropriado para trabalhar a questão da desintoxicação de uma maneira mais profunda. Aí sim, aí vai ter um local mais de confinamento, né, vamos dizer assim, um local reservado, afastado ali da própria cidade, e ali eles têm os profissionais das áreas de saúde para poder ajudar essas pessoas. Aí entra atendimento médico, psicológico de gabarito. E lógico, espiritual também. E é interessante que ela já estava falando, olha, não basta a pessoa gostar do primeiro dia, gostar do segundo, ela tem que falar, eu quero mudar, senão eles não podem fazer nada mais. Eles recebem, ajudam, oferecem o alimento, prega a palavra, mas se a pessoa quer voltar para as ruas de novo, manter o seu vício, porque ela não consegue vencer aquilo, ela não vai ser segura a força ali. Então, pode ir embora. Amanhã, se você resolver voltar e amanhã você tomar uma decisão de mudar, beleza, a gente vai trabalhar com você mais 30 dias e a gente vê se realmente você está firme nisso. Então, a pessoa vai até lá com as próprias pernas e ela mesma que decide, não, eu quero mudar de vez, né? Eu quero largar essa vida. Então é necessário isso, irmãos. Não tem como. Até esses dias houve uma polêmica, né? Na Cracolândia, lá em São Paulo, estava pegando o cara à força para levar o cara para o tratamento à força. Aí já deu um monte de problema. Porque não é assim que se trata. A pessoa tem que desejar. E ali eles trabalham especificamente com isso. As pessoas que são realmente transformadas, todas elas tomaram a iniciativa. Eu quero mudar.
Então, há um passo da pessoa até a ajuda. E isso, irmãos, é evangelho. O evangelho, Deus oferece, o homem precisa falar, eu quero. Não é uma força, não é o fio da espada, né? Você põe a espada no pescoço da pessoa, aceita Cristo, você morre, ou um revólver. Não é assim. O evangelho não tem essa característica, ele é o amor. Ele estende a salvação e deixa a pessoa escolher. E a pessoa é que toma a iniciativa. Nicodemos também. Ninguém mandou Nicodemos procurar Jesus. Tampouco Jesus falou, Nicodemos, você tem que vir aqui onde eu pouso, né? E procura ali que eu preciso conversar com você. Não, Nicodemos foi até Jesus porque ele mesmo quis fazer isso. Da ideia que ele realmente desejou fazer isso. Uma outra questão que a gente tira aqui desses 2 versículos, além da pessoa ir até Jesus, no caso aqui, Nicodemos procurou ele à noite, né? E a gente fica pensando, por que procurou Jesus à noite? Por medo? Ele queria privacidade ou algum outro motivo? A respeito do medo da privacidade, eu entendo que eram as 2 coisas que ocorriam. Primeiro, o medo. Irmãos, uma pessoa como ele era aqui líder, né, principal dos fariseus. A minha Bíblia fala a autoridade entre os judeus. Ele era desse grupo fariseu. O fariseu, irmãos, era um grupo muito radical mesmo. Era um grupo extremamente zeloso ali da lei. E eles, desde o início, não toparam com a mensagem de Jesus. Não toparam nem um pouco com a mensagem de Jesus. E Jesus procurou também mostrar claramente que a sua mensagem também não batia de encontro à necessidade dos próprios fariseus. E ele era líder desses fariseus. E esses fariseus, até o nome deles vem lá se não me engano, do aramaico, Hassidim, santos. Eles tinham vamos dizer assim, esse passado glorioso lá do cativeiro. Lá no cativeiro, os ancestrais deles resolveram se voltar para Deus e estudar a palavra, estudar a lei, guardar a lei num ambiente imundo como era a Babilônia. Então eles se santificaram para servir a Deus. E eles passaram a viver do passado, das glórias do passado. Nós somos fariseus, temos uma tradição, temos toda uma história para contar. Lá no cativeiro, quando Israel estava mais afastado, os nossos ancestrais aí resolveram fazer um pacto com Deus na lei, seguir a lei fielmente. E eles eram tão radicais que eles acreditavam que o reino de Deus ia acontecer no dia onde todos os judeus, pelo menos durante um dia, guardassem a lei integralmente. Na cabeça deles, o dia que o povo de Israel guardasse a lei pelo menos por 24 horas, o reino de Deus ia acontecer. Só que o reino de Deus para eles era o império judaico sobre o mundo. E Jesus veio mostrar que o reino que ele tinha a trazer era muito diferente disso. Precisava de outra coisa, precisava nascer de novo. Então eu entendo que ele sentiu um certo medo, porque ele era uma autoridade, e ele visto com Jesus ali, poderia não ser bem visto. Então, daí a busca pela noite. Segundo, por privacidade. Nos tempos de Jesus, a hora, né, o dia e a noite eram divididos em 12 horas. Costumava assim, o dia começar às 6 e até às 18 horas. Nesse período era o dia. E a noite começava a partir das 6 e até as 6 da manhã. Então, durante o dia, ser visto com Jesus poderia correr um certo risco. Segundo, Jesus durante o dia tinha muita gente ao redor dele. Então, para uma conversa mais direta, cara a cara, era meio complicado. Então era necessário ir num local, num momento onde Jesus estivesse de boa, vamos dizer assim. E esse horário da noite, a partir das 7 horas, vamos dizer assim, era o período onde a sociedade judaica se recolhia. Ia descansar, ia dormir, ia meditar, era o período do silêncio. Daí Jesus passara às vezes a noite inteira orando, porque é o momento onde ninguém ia procurá-lo. Porém, Nicodemos escolheu esse dia para isso.
que nós podemos tirar aqui dessa breve interpretação é que o homem, primeiro, precisa ir até Deus, não tenha dúvida. Ele precisa aproveitar a oportunidade para ir também ao encontro de Deus. Ele não pode ficar esperando só Deus se revelar e ele nunca tomar uma posição. Ele precisa também aproveitar a chance. E também ele precisa abrir mão de tudo aquilo que possa atrapalhá-lo de ir ao encontro com Cristo. Ele precisa também ter a sua privacidade para pensar em Deus. Porque às vezes a gente vê que o homem nunca tem esse tempo, porque o homem enche o seu tempo demais com muitas coisas que vão ficar por aqui. Até nós mesmo, cristãos, caímos nesse problema. Daí muita gente fala, não consigo ler a Bíblia, não consigo orar, porque se enche demais de ocupações, além do comum, que não precisa se encher tanto assim. Há coisas que a gente pode resolver amanhã, semana que vem, mas a gente quer antecipar para se livrar daquilo, e nessa antecipação a gente estoura o tempo, aí passa o dia, agora eu vou dormir. O homem não tem tempo para buscar a Deus. E também, se ele não tem esse período da privacidade, ele deixa de aprender, de conhecer a Deus, e no caso, se ele não tomou uma posição de aceitar a Cristo como Salvador. Então nós precisamos seguir esse exemplo de fariseu, do Nicodemos, que foi até Jesus, ainda que com medo, mas ele foi. Segundo, ele foi a Jesus porque ele queria conhecê-lo mais. Ele abriu mão das suas ocupações, abriu mão também até do seu descanso. Eu acredito que durante o dia ele deveria ter as suas ocupações, provavelmente não era uma pessoa que estava à toa, mas ele abriu mão do seu descanso da noite. Vou até Cristo, vou até conhecer esse cidadão, o que ele tem a dizer melhor. Vou tirar algumas dúvidas com ele. E foi muito importante, irmãos, essa ida de Nicodemos até Jesus. Pode passar o próximo. Muito bem, você pode ainda experimentar a vitória que Jesus lhe oferece se aceitar e receber a decisiva mensagem do novo nascimento. Necessário é nascer de novo. Olha só a importância da ida de Nicodemos até Jesus. Ele abrir mão do seu tempo, né? Ele alimentar o seu desejo de ir até Cristo. Ele ouviu isso aí, ó. Você precisa nascer de novo. É necessário, Nicodemos. Verso 3. Nicodemos fez ali uma rasgação de seda, né? Mestre, sabemos que veio da parte de Deus, ensinas o caminho de Deus. Aí Jesus já foi direto, ó, você precisa nascer de novo. Tem que nascer de novo. E aí desenrola aquela conversa ali. Como é possível nascer de novo? Nicodemos poderia ter respondido assim: Senhor, eu já tenho uma religião, não é? Eu já conheço Deus. Irmãos, ele era autoridade dos fariseus. E uma autoridade dos fariseus não era um João ninguém da época. Era um cara, vamos dizer assim, uma elite dos fariseus. Era alguém importante. Ser fariseu era o sinônimo de conhecedor da lei. Sinônimo de pertencer a um grupo diferente, separado. Era uma classe benquista. E ser principal deles era um nível maior ainda. E ele poderia falar: Senhor, já estou satisfeito com a minha religião, já estou satisfeito com o que eu creio. E vocês sabem, irmãos, que no caso aqui Nicodemos era do judaísmo. Mas a pergunta dele lá no verso 9 fala: como pode ser isso? Quando Jesus vai falando que precisava nascer de novo, do Espírito, né? Não era voltar ao ventre da mãe, mas ele falou, é nascer do Espírito. Ele falou, como pode ser isso? Pode passar. Agora tem uma curiosidade, antes da gente entrar na curiosidade que vem em seguida, Jesus primeiro, então, quis mostrar para ele, dos versículos de 3 até 8,
Como era essa questão do novo nascimento? Como era esse processo? Qual a importância do novo nascimento? Jesus procurou assim deixar claro para ele, já que ele não pegou muito bem a mensagem. Primeiro, é imprescindível para se alcançar o reino de Deus. Como eu falei antes, na cabeça do fariseu, reino de Deus era o dia que todos os judeus guardassem a lei durante 24 horas. Se isso viesse a acontecer, o reino de Deus vinha no dia seguinte. Só que o reino de Deus para ele era a dominação de Israel sobre aquele mapa que os irmãos viram ali, e sobre o mundo habitado até então, né? Que incluía aí na época a Ásia, a China, incluía a Índia. Esses reinos já existiam. Eles achavam que era isso. E Jesus falou, olha, você quer saber exatamente como é que se processa esse negócio do reino de Deus? Tem que nascer de novo, tá? Aí outra questão que Jesus deixou sobre o novo nascimento, revela uma enorme diferença na vida da pessoa que o experimenta. Irmãos, essa mensagem aqui era novíssima. No verso 6, ele deixa claro assim, ao dizer, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, Nicodemos, há uma enorme diferença, tá, na vida de quem nasce de novo, não é na vida de quem é fariseu só, né? Não é na vida de quem, sei lá, é romano, porque naquela época ser romano era tudo para aquele contexto. Ontem mesmo a gente viu no estudo aqui, sou cidadão romano, Paulo usou desse artifício, escapou de levar uma chicotada boa ali, né? Escapou de ser até executado. Então ser cidadão romano era tudo para a época. No contexto judaico, ser fariseu era ser alguém importante. E Jesus deixa claro que nascer de novo fazia uma diferença muito maior que ser fariseu, que ser romano. Hoje, talvez, pela moda aí, a gente tudo imita a Europa, né? Ser um europeu, né? Ser alguém lá do euro, parece que é ser grande coisa, ser alguém dos Estados Unidos, né? A gente tem essa... Há 100 anos atrás era ser francês. Seguir a moda francesa era chique. Era ser o tal, é a moda francesa. As mulheres procuravam seguir a moda francesa, não era a moda americana, né, ou inglesa, era ser francês. Ser refinado era ser um típico francês, até os homens com aquele bigodinho puxado para cima, não é? Hoje não, hoje não é necessariamente ser um francês, ser um europeu, ser um americano, não um estadunidense. E Jesus falou, mais importante que isso, para nós também hoje, é nascer de novo, tá? Interessante que ninguém quer ser africano, né? Ninguém quer ser lá do sudoeste da Ásia, a da Tailândia, a do Vietnã, do Camboja. Ninguém quer seguir aqueles moldes. Mas as pessoas hoje querem ser americanos, europeus. Muito melhor que tudo isso, irmãos, é nascer de novo. Que não causa estardalhaços visíveis, porém ao ser experimentados, os resultados são percebidos. No verso 8, Jesus fala assim, que o vento sopra aonde quer. A gente escuta o vento, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Quem é nascido do Espírito é assim, é ser como o vento. Costuma-se dizer também hoje em dia que para ser direcionado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, tem que fazer estardalhaço, né? Tem que ter manifestações externas, visíveis, para dizer, não, esse cara aqui é cheio do Espírito, aquele cara ali não é. Não, esse cara aqui é fiel seguidor a Deus, porque está fazendo tal coisa, ou está deixando de fazer tal coisa. Aquele ali não é, porque ele não age dentro do padrão de ter o Espírito. Irmãos, padrão para ter o Espírito não é fazer estardalhaço, é mostrar a diferença, né? É mostrar claramente os efeitos do novo nascimento. O vento, a gente não vê o vento formando, ali o vento vindo ali, ninguém fala isso, né? A previsão do tempo fala, ventos do sul vão, né, aumentar e atingir o norte, o oeste. A previsão fala, mas exatamente de onde o vento sai, qual parte do sul, né? Mais para o sul, menos um pouco. Ele fala, o vento vai vir. Aí de repente o vento chega. Como é que a gente sabe que o vento chegou?
sente na cara, as árvores balançam. Na ocasião, lá em Castilho, choveu e ventou tanto numa noite, final do dia para a noite, que dia choveu e ventou. No outro dia nós vimos os efeitos. O vento retorceu uma daquelas antenas de transmissão de energia, aquelas gigantes, tamanho de um prédio, fez assim, ó, e jogou lá no chão. Negócio espetacular, né? Ao mesmo tempo, de impressionar. Ainda bem que eu não vi aquilo, né? Eu conheci pessoas que estavam passando na hora e viu a antena ser retorcida. Parece que alguém fez assim, ó, com a mão. Ali ninguém viu o vento, mas viu os efeitos do vento. Quem nasce de novo não faz estardalhaço, mas os efeitos são visíveis. Se eu chegar agora em qualquer lugar ali fora, sair gritando, eu sou um crente, eu sou um cristão, né? Como eu vou poder atestar isso? Aí é lógico, as pessoas vão ter que conviver comigo e ver a diferença nos meus hábitos. Então Jesus deixou claro para Nicodemos: ó, Nicodemos, ser fariseu, que legal, só que e daí? Né? Muita gente aqui é fariseu e não se vê mudança nenhuma na vida deles. É necessário mostrar a diferença na vida. Muito melhor para isso é nascer de novo. Se você nascer de novo, você pode continuar sendo fariseu. No entanto, você vai mostrar a diferença do novo nascimento que ele produz na vida de uma pessoa. Então, para fechar essa parte aqui, também não é um acontecimento físico, material, puramente humano. Também não depende da religiosidade. Eu gostaria de chegar agora nesse ponto. Pode passar. Vamos ver um exemplo. Eu estava olhando na revista Super Interessante, de 2016. Eles fizeram lá um artigo destacando as 8 maiores religiões do mundo. Eu achava que o cristianismo já tinha sido ultrapassado pelo islamismo, ainda não, ainda falta um pouquinho ainda. Mas aí estão as 8 maiores religiões do mundo, e aí o número de adeptos, né, aproximado. Eu fiz a conta ali, deu quase 6 bilhões. Qual é a nossa população mundial hoje, alguém sabe? Está 7 bilhões, não é? Até a última vez que eu soube, estava 7 bilhões. Fazendo mais ou menos a conta, 5 bilhões e alguns mil aí. Arredondando, 6 bilhões. Se juntar aquela galera toda ali, dá quase 6 bilhões. Para 7 bilhões, falta 1 bilhão. É gente pra caramba, né? Mas só falta 1 bilhão. Né? Para 7 bilhões, falta pouco. Porque se a gente levar em conta que a religião resolve o problema do homem, então só 1 bilhão de ateus, agnósticos, ou, conforme costumo dizer, à toa, né? Porque fulano é ateu, não é à toa. Não, apenas 1 bilhão de pessoas se enquadram nesse grupo de não seguir religião nenhuma. Então, sendo assim, o mundo está quase salvo, se a religião for a solução para o ser humano. Porém, a gente sabe que se a religião resolvesse o problema, o mundo estaria menos violento, estaria mais justo, estaria mais honesto, a desigualdade social seria menor, porque acredito que todas aquelas religiões, pelo menos o cristianismo, a gente pode dizer que sim, ensinam sermos bondosos, ajudar o próximo, viver em paz com o outro, praticar o bem, não é assim? Todas aquelas religiões ali ensinam isso. Eu trabalho com budista, ensina isso. Eu trabalho com cristãos, naturalmente ensinam isso. Com o espírito eu trabalho, também ensinam isso. Então essas 3 aí estão boas, porém não resolve. Passa o próximo slide aí, ele tem outra curiosidade. Olhando essas 8 religiões, eu destaquei aqui algumas. Pode passar, o Emerson. Eu peguei ali algumas principais ali: o cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo e judaísmo.
Dentro do cristianismo existem católicos, romanos e ortodoxos, existem protestantes, históricos, pentecostais e neopentecostais. Naturalmente que dentro dessas históricas tem várias, né? Tem batista, tem presbiteriano, tem congregacional, né? Dentro das pentecostais tem assembleia, tem cristã, né? E outras mais. Neopentecostais tem uma renca, né? Então, juntando só de protestante, o Brasil já estava salvo. Tem os cristãos de fronteira. O que é cristão de fronteira? São cristãos, pelo menos considerados, porém, eles têm uma revelação diferenciada das outras. Eles têm uma Bíblia diferente das outras ali dos protestantes. Eles têm um líder diferente que eles têm que seguir fielmente. Eles têm algumas doutrinas que não são diferentes dos outros protestantes. Então, são considerados de fronteira. Só no cristianismo tem essas divisões aí. Quantas igrejas protestantes tem aqui em Araçatuba? Batistas tem 6, não é? 5, fora as congregações. Assembleia de Deus, você perde a conta. Aquela que tem uma que tem 50, né? Que é a comunidade, né? Fiquei admirado com 50 igrejas, comunidade aqui, é muita coisa. Batistas são só 5. Eu admirei, 50 dentro de Araçatuba é muita coisa. Fora as outras pentecostais e neopentecostais. Em Caxilha, quando a gente estava lá, a gente tinha um carteiro que era membro da igreja, o Fabiano. Um dia ele falou: pastor, só que em Caxilha tem 48 igrejas evangélicas. Lá tinha 15 mil habitantes. Era igreja, né? Para todo canto, todos os gostos. Dentro do islamismo tem xiitas e sunitas só. Aí olhando lá, eu vi que só dos xiitas tem 10 grupos de xiitas. Os xiitas são mais, vamos dizer assim, mais radicais, né? No budista tem aqueles 2 ali e outras tantas escolas. Theravada e Mahayana. No hinduísmo tem aquelas 4 escolas ali, né? E outras tantas, não deu para colocar tudo, né? Tinha que dar uma aula só sobre religião. O judaísmo tem aqueles 3, eu não sabia, para mim era só ortodoxo, né? E existem os reformistas e os conservadores. Então, irmão, só aí quantos milhões de pessoas que tem? Bilhões, números. Estão todos salvos, todos nasceram de novo, todos experimentaram da presença do Espírito Santo. Se fosse realmente assim, o mundo já estava salvo, Jesus já tinha voltado. Todos os continentes já tinham pleno conhecimento do quem era Deus. Ou pelo menos as injustiças sociais, as guerras não aconteceriam mais. Só no século passado teve 2 mundiais. E a terceira bateu na trave algumas vezes, né? E vieram, geralmente essas guerras aconteceram em países altamente cristãos. Então, alguma coisa está errada. Pode passar. Então, segundo Jesus, né, Jesus nos leva a concluir que não é você aderir a uma religião que você está salvo. Quem dera, né? Seria fácil, muito fácil. Mas, aí ele volta lá para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Ele disse isso no verso 3 e no 7 ele repreende. Ó, Nicodemos, fica surpreso de dizer isso. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, né? Não tem outra palavra. Você precisa experimentar desta graça da salvação. O ser humano precisa nascer de novo. Daí, ele faz uma comparação aqui no verso 14. Como Nicodemos era um grande conhecedor da Bíblia, do Antigo Testamento, pelo menos, Jesus faz aqui uma analogia lá com o episódio da serpente de bronze, que Moisés fez, colocou numa haste, talvez igual uma cruz mesmo, sem aquela parte de cima, né? Só o T, e colocou ela ali em cima. Naquele episódio que o povo começou a murmurar contra Moisés, porque na travessia do deserto para Canaã, eles ficaram rodando ali 40 anos. E na última parte da travessia, eles tinham que voltar para o sul,
perto do Mar Vermelho, e subir de novo. E nessa descida e subida, que fazia a fronteira com o território dos Edomitas, o povo perdeu a paciência e falou mal de Moisés, falou mal de Arão, para variar, né? E chegou a dizer: nós estamos enfastiados desse pão vil, falando sobre maná, aguentamos mais comer isso. E Deus enviou as serpentes ardentes, abrasadoras, e muitas pessoas morreram. Aí o povo pediu ajuda a Moisés, aí Números 21, 4 a 9. E Moisés, orientado por Deus, falou: faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, num lugar alto, para quem possa ver, ao ser mordido pelas serpentes, olhando para ela, ficasse curado, né, da mordida da serpente, não viesse a morrer. Então, Jesus usou um episódio do Antigo Testamento conhecidíssimo aqui pelo fariseu Nicodemos, e ele falou: assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, olhe para ele, nele crê, tenha a vida eterna. E aí vem um versículo que todo crente aprende logo assim que chega na igreja, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único e inigualável, único em essência, não existe outro que compare a ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o novo nascimento passa pela cruz, passa pela fé, passa por Jesus. Essa é a mensagem que Jesus queria deixar para Nicodemos, que tão interessado foi à noite, se dirigiu ao local onde Jesus estava e foi conversar com Jesus e ouviu a melhor mensagem que ele poderia ouvir. Ó, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Interessante que ele usa aqui, tanto Nicodemos como Jesus, a primeira pessoa do plural, né? Verso 2 ele fala: mestre, sabemos que és da parte de Deus. E Jesus fala aqui no verso 7 da minha versão: é necessário que vocês nasçam de novo, né? E aqui ele está se referindo provavelmente a Nicodemos, que era o porta-voz também de alguns outros judeus, que talvez não tiveram a coragem nem de ir lá à noite para saber sobre Jesus. Ele mandou um representante, né? Nicodemos, seu representante, você vai lá nos representar e conversa com o homem lá. E aprenda com ele, traga notícias para nós. Talvez até mesmo desse grupo, existiu alguns que mandaram uma mensagem para João Batista: tu és aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro, né? Nicodemos, João falou de Jesus, mas os fariseus também falaram mais ou menos assim para João: você é o Messias, você é o Cristo? E ele falou: não, mas sou aquele que é a voz que clama no deserto. Então, Nicodemos talvez representasse essas pessoas, e Jesus falou: ó, Nicodemos, você precisa nascer de novo, e os seus amigos também, que têm interesse nessa mensagem, leve essa mensagem para eles. Eles também precisam nascer de novo. E aí dá para entender quando chega lá em Atos, acho que no capítulo 5, fala lá que grande número de sacerdotes obedecia à fé. Quando a igreja começou a se expandir em Jerusalém, diz lá que muitos fariseus e sacerdotes também aderiram à fé em Jesus Cristo. Talvez eram pessoas ligadas aqui ao grupo de Nicodemos. Então Deus amou tanto a gente que deu o seu Filho único. Amou tanto você, amou tanto a mim. Nós cantamos agora há pouco. E amou tanto que ele falou assim: é necessário nascer de novo. Pode passar esse próximo slide. Então é necessário enxergar essa vitória somente em Jesus. Pode passar. Dos versos 16 a 21, ele fecha a sua mensagem dizendo isso. E eu gostaria de deixar esses versículos aqui para fechar. Os versículos, irmãos, falam por si mesmos, né? João 14,6 fala: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 12: contudo aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Atos 4, 11 e 12 também diz assim: e esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular.
Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pode passar. E para fechar, Atos 16. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esses destaques aí eu fiz justamente para apontar que a nossa esperança está em Jesus, ou a atitude que eu preciso ter para experimentar esse novo nascimento é em Jesus Cristo. Nós vemos ali no quadro das 8 principais religiões do mundo, que tem gente, né, até demais. Muitas pessoas aderiram à religião. No entanto, a mensagem que Jesus deixa é: todas essas pessoas de todas essas religiões precisam nascer de novo em Jesus. O pessoal pode ser lá do espiritismo, pode ser da religião lá da China, pode ser do budismo, pode ser cristão, pode ter nascido dentro da igreja batista, né? Pode ter um histórico familiar, meu avô, meu bisavô, meu pai, né? Todos são crentes, mas eu preciso também nascer de novo. Novo nascimento não é pela geração física. Eu sou crente, eu tenho minha mulher crente, nós geramos um filho, ele é crente automaticamente. Não, esse também precisa sentar com ele, ensinar a ele que Jesus morreu por ele e que ele também precisa tomar uma decisão. Não há salvação por osmose, já viu essa expressão? O cara fica tão junto com o outro que ele aprende com o outro só de estar junto. Eu queria estar perto dos caras mais sábios do mundo, né? Mas já fiquei perto de muita gente que sabe tocar e cantar, nunca aprendi a cantar e tocar por osmose, nem por milagre. Porque não é por aí. Então é necessário ali que eu aprenda, né? Estude. E no caso da salvação, não basta andar junto com os crentes. É necessário se tornar um. E como se torna um? Jesus fala: necessário vos é nascer de novo. A vida eterna está em Cristo Jesus. Né? Que é necessário que eu faça para ser salvo, disse lá o carcereiro. Paulo poderia falar: entra na igreja cristã que eu estou montando aqui na cidade de Filipe, montei ontem. Já tem lá a vendedora de púrpura, a Lídia, e uma turma lá com ela. Vai lá para a igreja. Ele falou: não, creia no Senhor Jesus. E foi tão real a conversão do carcereiro que naquela noite mesmo o cara se batizou e tudo, né? Batizou, aí sim, foi pertencer à igreja de Filipos. Daí surgiu uma grande comunidade que abençoou o mundo europeu. Foi a primeira igreja europeia, né, ali em Filipos. Então, irmãos, pode passar. Irmãos e amigos, né? Concluindo aí. O que é preciso fazer depois de ouvir uma mensagem como essa, mesmo estando rouco aqui, a voz não está muito agradável, mas o que é necessário fazer depois de ouvir uma mensagem como esta? Segundo o texto, é preciso nascer de novo. Como? Olhe para Jesus. Se a serpente de bronze foi capaz de curar uma pessoa que recebeu uma mordida de uma serpente e que morria na hora, e ela não morria, porque olhou para a serpente de metal, aquilo já era um antídoto, né? Era um antídoto para não deixar que aquele veneno intoxicasse o sangue dele e levasse ele a óbito. Era só olhar para aquela haste, com aquela serpente lá. Então hoje a orientação é: olhe para Jesus. Vire o seu olhar para Jesus. Não confie na religião. As pessoas caem no erro de confiar na religião. Eu já sou de uma religião. O fariseu aqui, Nicodemos, poderia falar: eu já sou fariseu. Até um histórico espetacular a minha religião tem, ou pelo menos o meu grupo, né? Nós somos do judaísmo. A religião de Deus, poderia dizer, né? Foi a religião dos judeus. Os judeus são o povo de Deus. Logo, o judaísmo é de Deus. Jesus falou: nasça de novo. Não basta você ser autoridade de Israel e ser fariseu. Tem que nascer de novo. Olhe para Jesus, no caso, olhe para ele, não é para mim. Mas como?
eu posso nascer de novo? Por meio da fé, né, da entrega da sua vida a Jesus, convidando Ele a habitar no seu coração. O que eu vou ganhar com isso? Como a gente vive no mundo capitalista, né? Tudo que eu faço, eu preciso ter um benefício. Então, o que você faz, o que você vai ganhar se entregar a vida a Jesus? A vida eterna em Cristo, né? Na presença de Deus, uma nova vida. A paz da alma, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, João 14, 27. Não vou lá dou como o mundo a dar, né? A presença do Espírito Santo, eu não relacionei aí, mas poderíamos colocar, você passa a ser conduzido pelo Espírito Santo, você se torna uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A pessoa tem a esperança da eternidade, quando deixar esta vida, estar com Cristo. O medo da morte desaparece. Uma música que nós cantamos aqui fala que não há mais conta, dívida a se pagar, né? Tudo pago está. Jesus pagou o que nós devíamos para Deus, Ele pagou. Aí vem a última pergunta: qual é a sua decisão? Eu já fiz a minha decisão há anos atrás. Talvez o seu amigo do seu lado também já fez essa decisão. Mas você já fez sua decisão? Ou você ainda está confiando, talvez, não, eu seguro firme nas mãos da minha religião, eu seguro firme na minha santidade pessoal, na minha bondade pessoal, eu talvez não me enquadro aí. Nicodemos se enquadrou, talvez o pregador que está falando também se enquadrou, precisa nascer de novo, talvez eu não precise. Será que você não precisa? Mesmo quem não foi com Nicodemos naquela noite, Jesus falou: olha, vocês precisam nascer de novo. Não era uma palavra só para Nicodemos, porque se fosse só para Nicodemos, se ele falasse: Nicodemos, você tem que nascer de novo, só você, talvez você poderia dizer: não, ele falou só para Nicodemos, para mim não, eu não estava lá, né? Essa palavra foi para ele, foi um conselho pessoal, mas Jesus falou: vocês precisam nascer de novo, independente de quem você é, que religião você segue, que tipo de pessoa você é nesse mundo, você precisa nascer de novo. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos refletir rapidamente sobre isso. Você que já é um cristão, que já nasceu de novo, eu desafio você a pensar como você tem sido na sua vida com Deus. Você tem dado mais tempo para Deus ou mais tempo para a sua vida particular? Quem vale mais na sua vida, Jesus ou os seus negócios? Se você tem valorizado mais esta vida, a preocupação desta vida, e realmente essa vida nos ocupa muito, então é hora de você falar: Senhor, eu quero a partir de hoje melhorar quanto a isso. Eu quero pensar um pouco mais nas suas coisas, eu quero dar um pouco mais de atenção, valorizar o Senhor como realmente as suas coisas exigem de mim, esperam de mim. Eu quero ter mais tempo com o Senhor. Eu quero a partir de hoje fazer um compromisso: Senhor, o meu trabalho vai até uma hora que eu tenho que sair de lá. A partir daquele momento é Deus. Pense nisso. Tempo que é para Deus, dedique para Deus. Faça esse compromisso. Peça perdão se você tem falhado nessa parte e faça o compromisso com Ele de melhorar o seu tempo com o Senhor. Se alguém aqui ainda não tomou uma decisão, aí eu jogo para você essa pergunta: qual é a sua decisão? Depois de ouvir também que você precisa nascer de novo. Você entendeu essa palavra? Você entendeu essa mensagem nessa noite? Você analisou o quanto é bíblico essa palavra, e Jesus mesmo deixou, é necessário nascer de novo. Eu fiz essa decisão há anos atrás. Eu também não sabia que eu precisava nascer de novo. Um dia alguém falou: você precisa nascer de novo. Na ocasião eu falei: eu já sou religioso. Mas ele falou: você precisa aceitar Jesus. Talvez seja o seu problema. E hoje Cristo quer dar a solução. Basta você entregar a sua vida a Ele. Falar: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Alguém nessa noite fez essa entrega? Deseja manifestar aqui?
Se deseja, levante sua mão, a gente vai estar orando. Você pode ficar aí mesmo no seu lugar. Nós vamos orar por você. Gostaria de deixar essa mensagem principalmente para o amigo visitante que está aqui presente, ou aquele que nos assiste, que estará nos assistindo pela internet. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você quer entregar? Faça agora. Alguém aqui da plateia deseja entregar a sua vida a Cristo? Deseja dizer: Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Se você quiser, pode levantar sua mão. Aí mesmo você está, eu vou estar orando, intercedendo pela sua vida. E os irmãos que já são cristãos, se desejam realmente investir mais o seu tempo para Deus, então façam também essa oração. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos aqui te agradecer pela esperança da salvação que nós encontramos em Jesus Cristo. Graças a Ti, ó Deus, pelo Seu amor por nós. Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus por nós, para morrer na cruz. E nós somos imensamente gratos por esse Teu imenso amor por nós. Por mim, ó Deus, em especial. E venho rogar ao Senhor, ó Deus, ajuda-nos a termos um tempo de qualidade maior para contigo. Nos ajude, ó Pai, a saber investir o nosso tempo mais para o Senhor. Não deixe que as preocupações das nossas vidas venham nos atrapalhar de uma comunhão com o Senhor. Esse mundo é passageiro, tudo ficará para trás. Mas nos ajude a valorizar realmente aquilo que importa. E aquilo que importa é o Senhor, é a Sua palavra, é a igreja do Senhor, é a vida de oração. Nos ajude a sermos mais fiéis com essas coisas. E ajude aquele que nos ouve, ó Pai, que ainda não tomou uma decisão, que está aqui presente ou em casa, que possam também entregar a vida a Jesus Cristo, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.